Bom, só colocar aqui o TikTok e o Instagram. A gente também está agora no TikTok, Instagram, YouTube e com vocês do Percurso, gravando também aqui. A gente está naquela pegada, vamos colocar dessa forma, né, de discutir um pouquinho o texto do Freud, perguntando para ele sobre quais são o que de fato é a psicanálise, porque ele começa a responder a pergunta sobre o confronto da psicanálise leiga. Falamos na semana passada sobre esse tópico aqui, o primeiro tópico, onde ele formula a seguinte pergunta: agora vamos saber o que o analista faz com o paciente. Isso foi na semana passada. E ele começa a discorrer o que de fato é a psicanálise, destoando de muitos conceitos que muitas vezes as pessoas trazem sobre a psicanálise. Meu celular que estava no TikTok deu uma apagada aqui. Opa, deixa. Ele saiu do TikTok. Descartar. Voltou. Então, ele saiu do. Eu pensei que estava entrando no TikTok, entrei 2 vezes no Instagram. Deixa eu só. TikTok. Live. Ok. Agora sim, Instagram, TikTok e YouTube. Então, começamos. Na semana passada é isso, né? O que o analista faz com o paciente. Agora ele prossegue, e não esquecendo aqueles que estão começando a ver agora, para lembrar que Freud criou um interlocutor fictício. Então, ele está fazendo um trabalho que eu brinquei aqui de uma esquizofrenia freudiana. Ele se coloca como uma outra pessoa e traça um diálogo com o interlocutor que ele vai colocar como acima de qualquer suspeita, sem interesse. Porque se ele perguntasse para um médico, o médico talvez tivesse interesse em defender a medicina. Se ele perguntasse para um psicanalista, o psicanalista teria interesse em defender a psicanálise. Então, ele pega um interlocutor que seria, em tese, neutro. Essa é a busca que ele começa a fazer aqui. Quando ele faz isso, ele traz uma segunda pergunta, que é o que ele pretende responder com essa segunda unidade do texto. Mas quais são os seus propósitos analíticos e o que faz você com o paciente? Quer dizer, no processo da análise, agora ele olha para o analista e pergunta: e aí? Qual é o objetivo da análise? E o que você faz com os seus pacientes? Ele começa a descrever sobre isso. Ele diz assim: para fazer-me compreender, tem que informá-lo sobre uma teoria psicológica que não é conhecida ou considerada fora dos círculos analíticos. Desta teoria, poderá deduzir facilmente o que desejamos do paciente e de que modo o obtemos. Eu a exporei de forma dogmática, como se ela fosse um edifício teórico acabado. Bom, aqui resta a gente fazer uma observação. Ele começa a trazer aqui aquilo que a gente traz como discussão de teoria psicanalítica. Será que existe, de fato, uma teoria psicanalítica? Lembra quando a gente discutiu sobre psicanálise ensinada nas faculdades? Freud faz a mesma proposta. Ele diz assim: quando você vai ensinar psicanálise, você ensina ela como algo fundamentado, como algo fixo, como algo que está ali. A primeira tópica, aqueles que já começaram a fazer uma leitura da plataforma, do nosso material, vão entender o que é a primeira tópica. Tem um videozinho que eu explico por que é chamado primeira tópica, por que é segunda tópica. Quando Freud começa a tirar a psicanálise do corpo, da questão médica, e começa a analisar a questão da existência do inconsciente, a existência de 3 inconscientes, não apenas um, e começa a fundamentar isso, o que é o inconsciente, aquilo que tem capacidade de tornar-se consciente, uma definição filosófica. Depois ele vai falar de um inconsciente onde algo é reprimido e tenta o tempo todo voltar e causa um incômodo, e depois um inconsciente formativo. Primeira tópica. Depois ele se pergunta: bom, se eu tenho toda essa estrutura montada, por que ela está montada? Quem é que reprime? É Deus, o destino, a vida, meus pais? Quem é que faz alguma coisa ficar preso em mim e eu não me lembro? O que faz algumas pessoas lembrarem da infância e outras pessoas não lembram da infância? O que faz eu ficar repetindo meu pensamento de um jeito repetitivo, sem uma solução? Então ele começa assim: deve existir então dentro de mim uma divisão. Que divisão é essa? Aí ele começa a inaugurar a segunda tópica. Ele está dizendo assim: bom, se eu vou expor para você
Se eu vou responder para você essa pergunta, então eu devo partir do pressuposto de que existe uma teoria, e eu exporei de forma dogmática. Então ele diz assim: não pretendo nesse texto discutir se é assim, se é assado, os argumentos. Pretendo te dizer como é que está estruturado hoje. Estamos falando de um texto bem antigo, né? Então, eu exporei de forma dogmática, como se ela fosse um edifício teórico acabado. E a psicanálise não é um edifício acabado. É como se fosse. Por que ela não é acabada? A psicanálise, aquilo que o Freud chama de psicologia profunda, ela é algo que se constrói na clínica. A cada paciente atendido, nós revisamos a própria questão teórica. Então, não é uma teoria acabada, dogmática, por isso não pode se propor como uma ciência comum, onde você tem ali algumas coisas que são firmadas e é daquele jeito e ponto. Não pensem, no entanto, que ela nasceu assim pronta, como sistema filosófico. Nós a desenvolvemos bastante lentamente. Percebe? A psicanálise é desenvolvida a partir da clínica. Não é uma proposta de um louco como Freud, que chegou de, olha, é assim. Ele foi verificando isso. Muito pelejamos por cada pedaço dela. Sempre a modificamos em contato com a observação. Isso aqui vale a pena a gente destacar, porque, olha só, ele está trazendo duas coisas. Primeiro, tudo que eu estou trazendo para vocês, Freud dizendo, tudo que eu estou trazendo para vocês foram coisas construídas, foram coisas construídas. Eu não peguei pronto. Eu não vim com uma teoria e vou provar a teoria. E mesmo essas construídas são modificadas no dia a dia, em contato com o quê? Com a observação. É por isso que o analista é aquele que também faz clínica. Se alguém diz assim, não, eu sou um psicanalista, mas eu não atendo. Não. Você é um estudante, você é um acadêmico, você pode ser um intelectual, você pode ser um leitor, um autodidata, mas psicanalista não. Para você ser psicanalista, você tem que observar na sua clínica os fenômenos que você estuda, sobre os quais você debate, para inclusive questioná-los, não é para inclusive aceitá-los, para questioná-los, para trazer isso. Muito pelejamos por cada pedaço. E até finalmente ela adquirir uma forma em que parece nos bastar para nossa finalidade. Então agora ele vai pegar esse acabado que dá uma forma, dá uma estrutura. Ainda alguns anos atrás, eu teria que expor essa teoria em termos diferentes. Naturalmente, não posso lhes garantir que a forma em que hoje é expressa será definitiva. Entenderam o ponto que ele chega? Ele diz assim: a psicanálise não é um conjunto de regras, normas, estatutos, percepções, teorias fixas. É desse jeito e ponto. Ela cresce, ela evolui, ela é viva, ela amadurece. Como sabe, a ciência não é uma revelação. Ela carece muito depois de seus primórdios, dos atributos de certeza, imutabilidade e infalibilidade pelos quais o pensamento humano tanto anseia. Então, quando a gente vê essa turminha, tem a turminha que, vamos provar que a psicanálise não é científica. Eles não leram Freud. Eles pegaram uma teoria, estão questionando uma teoria, e eles passam agora a dizer que essa teoria é falsa, é ilusória, ela carece de respaldo. Mas o Freud está dizendo assim, olha, não é dessa ciência que nós falamos. Essa ciência popperiana, né, ela carece muito depois dos seus primórdios, dos atributos de certeza, imutabilidade e infalibilidade pelos quais o pensamento humano tanto anseia. Ainda assim, é tudo que podemos ter. Então, assim, essa ciência psicanalítica não tem essa certeza, não é imutável, mas é o que a gente pode ter sobre a mente humana. Se também levar em conta que nossa ciência particular é muito jovem, tem quase a idade do século, então ela começa na virada do século, então nós estamos com o texto de 1926, então nós temos uma ciência que está por 26 anos caminhando e que se ocupa da matéria talvez mais difícil que se pode oferecer à investigação humana, poderá então adotar a atitude correta perante a minha exposição. Mas não hesite em me interromper sequer, sempre que tiver dificuldade em me acompanhar ou quando quiser mais esclarecimentos. Lembra, ele está traçando aqui uma conversa com o interlocutor. Aí o interlocutor diz assim, vou interrompê-lo já antes de começar. O personagem do Freud, né?
Você diz que vai me expor uma nova psicologia, mas eu não diria que a psicologia seja uma nova ciência. Já houve psicologia e psicólogos bastantes, e eu ouvi falar de grandes realizações nessa área quando estava na escola. Aqui, Freud é confrontado por ele mesmo com que psicologia nova é essa? Bom, vamos trazer um pouquinho de história da psicologia. Quando é que a história da psicologia começa? Começa com Aristóteles. É ele que vai falar da psicologia. Os temas ligados à psicologia, quem lidavam com eles? Os filósofos. Conceitos como felicidade, infelicidade, destino, infortúnio, sorte, desespero, angústia. Esses temas são temas da filosofia, que eram elucubrados, surgiam de um pensamento brilhante, de alguém que resolvia raciocinar, refletir, pensar e argumentava. É assim que a psicologia era construída. E, de repente, essa psicologia começa a buscar a experimentabilidade. Vandit, por exemplo, é o que vai propor que agora precisa ser experimental, laboratorial, científica. Eu não posso simplesmente pensar sobre. E, nesse momento, essa psicologia escapa da análise da alma humana, essa alma da filosofia, e começa a caminhar para uma saúde mental. E aí que nós temos um grande problema, porque como nós caminhamos em rótulos ligados à saúde e em temas ligados à saúde, a psicanálise trabalha em paralelo a toda essa psicologia ligada à medicina. Quando a gente fala de saúde mental, nós temos um problema muito sério, porque eu automaticamente sou conduzido à busca de algo ligado ao corpo. E é por isso que a psicanálise, quando trata do tema saúde mental, o psicanalista tem que tomar muito cuidado, porque ele não usa a mesma linguagem que o médico fala. Isso ficou claro no início do texto, quando Freud fala da neurose e quando a proposta é que os médicos, apenas os médicos, tratassem dos neuróticos. Aí Freud faz uma lista enorme de coisas que não estão no corpo, de angústias que acompanham o humano, que alguém que conhece da anatomia, dos músculos, das cartilagens, de tudo que liga a neurônios, química, bioquímica do corpo, essas pessoas não poderiam lidar com isso. Então, Freud está nos propondo pensar que, olha, a psicologia da qual a psicanálise trata não é a mesma psicologia da qual a psicologia histórica trata. E é por isso que ele coloca essa voz nesse personagem dele. Ele concorda. Isso é algo que não contesto, percebe? A fala que ele põe aqui, ele diz, é verdade, não contesto. Já houve psicologia e psicólogos bastantes. E eu ouvi falar de grandes realizações nessa área quando estava na escola. E Freud diz, mas se examinar mais atentamente essas realizações, verá que devem ser incluídas, sobretudo, na fisiologia dos sentidos. Por que eu destaco esse ponto? A gente está vivendo um momento em que surgem muitos psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que estão buscando recursos na fisiologia, na compreensão do cérebro, na compreensão da mente, dos hormônios, das sinapses, da neurologia. Estão refundando uma psicanálise, uma neuropsicanálise. Já devem ter ouvido falar disso, neuropsicanálise. Isso é o que Freud está dizendo, olha, a psicologia antiga já fazia essa busca. A psicanálise, ela exatamente se desprende de tudo isso. Ela escapa de tudo isso. Ela escapa da busca da fisiologia dos sentidos, de estudar aquilo que está muito ligado ao corpo. Ó, a teoria da vida psíquica não pôde, passado, se desenvolver, pois se achava inibida por um mal-entendido essencial. Aqui ele faz uma denúncia. Ele começa a dizer assim que aqueles psicólogos, antes de trabalhar com os temas ligados à psicanálise, eles estavam travados, bloqueados, porque toda a busca ou era filosófica, então de elucubração, pensamento, raciocínio, racionalização, ou era fisiológica, fisiologia dos sentidos. Então tratava sobre aquilo que afeta o corpo. Quando Freud vai para a França fazer especialização com Charcot, ele, apesar de Charcot ter avançado muito em relação à medicina austríaca, sobre esse ponto, ainda Charcot buscava a histeria no corpo humano, no processo fisiológico. Então havia muita relevância, porque eram médicos lidando com o corpo, tentando explicar algo que só a filosofia trabalhava.
A medicina não trabalhava o conceito de felicidade, a filosofia trabalhava. Mas agora a medicina percebe que as pessoas infelizes se matam, não têm qualidade de vida. Então, essa medicina precisa explicar esses fenômenos. Mas ela não pode explicar com a filosofia, porque senão ela deixa de ser medicina, passa a ser filosofia. Então, esses médicos agora precisam achar no corpo essa resposta. E Freud diz assim: não está no corpo. Ó, o que abrange ela atualmente, tal como é ensinada nas escolas, essa psicologia, então, além daqueles valiosos conhecimentos da fisiologia dos sentidos, certo número de classificações. Olha só, a gente vive discutindo hoje em dia o CID-10, o DSM-5, a nomenclatura, transtorno disso, transtorno daquilo, fulano é TDAH, fulano é transtorno borderline, transtorno do humor. Freud já está denunciando isso aqui nessa época, que não é da psicanálise trabalhar com nomenclaturas. Olha, diz assim: certo número de classificações e definições dos processos psíquicos, que, graças ao uso corrente da linguagem, tornaram-se patrimônio comum das pessoas cultas. Então, a pessoa diz assim: olha, fulano é maníaco depressivo. É um termo técnico. A Cicrano está deprimido. Beltrano é histérico. Tal situação é a situação de angústia, ansiedade, percebe? Esses termos começam a carregar sentido, como se fosse não apenas um rótulo, mas um verbete de dicionário, de enciclopédia, que englobaria, conteria dentro de si todo o sentido de um adoecimento psíquico. E agora Freud vai dizer assim: olha, psicanálise não é isso. Psicanálise não é decorar quais os 9 mecanismos de defesa. Estou falando brincando assim, porque eu já vi gente estudando psicanálise assim. Os mecanismos de defesa: você tem os primeiros, os mais primitivos, você tem os mais maduros, e você tem aqueles que são bem mais maduros, né? Que devem ser. E aí você começa a estudar ou quais as 3 grandes estruturas. E a gente tenta catalogar, né? Colocar em catálogo, classificação. Claramente, isso não basta para o entendimento da nossa vida psíquica. Já notou que todo filósofo, escritor, historiador e biógrafo faz sua própria psicologia? Olha a denúncia dele. Você está achando que a psicanálise só é mais uma denúncia? Porque cada teórico tem sua psicologia. Então, ele propõe aqui uma teoria que não seria a psicologia, mais uma psicologia. Quando você faz uma faculdade, né, você vai para a faculdade de psicologia, a psicanálise é estudada pela psicologia como uma abordagem. Você tem o raciocínio, a escola freudiana, as variações que você tem a partir da escola freudiana. Então, você está estudando aquilo que Freud está dizendo aqui. Ó, você vai estudar isso como um catálogo, como alguma coisa que é proposta de forma dogmática. É assim, a psicanálise lida com isso. Mas quando você estuda, de fato, psicanálise, não, você não vai utilizar de forma dogmática. Você participará de um raciocínio, de um pensamento analítico. Então, assim, cada profissional do pensamento tem a sua própria psicologia, seu próprio comportamento, sua forma de lidar com essa angústia ligada à profissão. Biógrafo faz sua própria psicologia. Traz suas premissas particulares sobre as reações e as finalidades dos atos psíquicos. Todas de maior ou menor interesse e todas igualmente duvidosas. Percebe? Ele começa a trazer isso, assim, nós temos um monte de psicologia, então, a psicologia do historiador, porque cada um traz do seu jeito. Mas então nós temos isso, temos a psicologia, porque se eu dissesse, olha, eu tenho a psicologia do psicanalista, então eu tenho a psicologia do sociólogo, assim, todos trazem a sua psicologia. Mas então eu tenho psicologias diferentes, é evidente que aí falta um fundamento comum. Também por causa disso, não há no campo da psicologia respeito à autoridade e por assim dizer. Respeito e autoridade, por assim dizer. Nele, cada qual pode fazer e acontecer. Quando se levanta uma questão da física ou da química, quem sabe que não possui conhecimento especializado guarda silêncio. Mas se nos arriscamos a fazer uma afirmação de natureza psicológica, temos de esperar julgamento e contradição vindo de toda parte. Então ele começa a dizer isso, está vendo? Dissolveram tanta psicologia em tantas esferas que agora qualquer pessoa se arroga a ter sua própria psicologia. Mas quando você lida com a química, com a matemática,
Só quem entende dessas áreas é que postula, fala sobre isso. Tudo isso ele está falando, gente, porque lembra, a discussão aqui é porque estavam querendo colocar como psicanalista apenas médicos. E ele está dizendo assim, não, o psicanalista é aquele que lida com a psicanálise. E não alguém que não lida com a psicanálise vai falar da psicanálise. Entenderam a lógica, o caminho que ele está percorrendo? Provavelmente não existe conhecimento especializado nessa área. Cada qual tem a sua vida psíquica. Então, cada qual se considera um psicólogo. Então, você encontra aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não penso assim, não. Você tem experimentos, você tem experiência clínica para dizer como é que você pensa sobre isso? Como é que você debate isso? E talvez tenha. É o que você não pode dizer, essa é a minha psicologia. Não, cada ciência montou sua psicologia, mas isso não significa que a psicologia é relativa a cada esfera, a cada ciência, a cada personagem. Então, mas isso não me parece bastar como qualificação. Conta-se que uma mulher se oferecia para trabalhar cuidando de crianças. E ao lhe perguntarem se também sabia lidar com bebês, respondeu: claro, eu também já fui um bebê. O fato de eu já ter sido bebê algum dia me habilita a cuidar de bebê? Claro que não. Então significa que se você disser assim, não, eu sei, eu médico, sei lidar com problemas psíquicos, porque eu sou um ser humano. Não. Você médico sabe lidar com o corpo, com doença, com situações ligadas ao seu estudo. Como psicanalista, saberá lidar com o sofrimento psíquico por ser seu objeto de pesquisa, clínica, supervisão de todo o seu trabalho. E aí ele diz, é esse fundamento comum da vida psíquica ignorada por todos os psicólogos. Você pretende tê-lo descoberto mediante a observação de pessoas doentes? Aqui é uma outra pegadinha. Lembra? Freud fazendo as pegadinhas contra ele mesmo. Ele está dizendo assim, então quer dizer que você vai afirmar uma teoria distinta de todas as outras psicologias, baseada na pesquisa de doentes? Então, essa fala aqui, ela destoa de uma grande realidade, porque, por exemplo, em 1901, Freud escreve um livro, Psicopatologia do Cotidiano, e ele tem o cuidado de mostrar que o inconsciente existe em pessoas sadias, pessoas que não tiveram nunca nenhuma crise, nem estão em tratamento, mas que vivenciam uma angústia, um mal-estar, e esse mal-estar é resolvido por meio dos xistes, atos falhos, etc. Em Mal-Estar na Civilização, Freud fala também disso, que é natural do humano em sociedade, ao lidar com o não, ao lidar com os limites que a existência nos traz, que ele sofra. Ele não precisa estar doente para sofrer. Então, a psicanálise não tem como objeto de estudo doentes mentais. A psicanálise tem como objeto de estudo o ser humano, nas suas angústias, nas suas limitações, nos seus problemas. Então, olha, não creio que tal procedência tire o valor da nossa descoberta. A embriologia, por exemplo, não mereceria crédito se não explicasse diretamente a origem das malformações congênitas. Mas eu lhe falei de pessoas cujos pensamentos tomam seus próprios rumos, de modo que se veem forçadas a ruminar problemas que lhes são totalmente indiferentes. Eu estou falando de pessoas que não param de pensar, que estão remoendo no dia a dia problemas e não conseguem viver bem por conta disso. Acredita você que a psicologia acadêmica, a psicologia aprendida na universidade, ou lida em livros, tem alguma vez contribuído para o esclarecimento de uma anomalia como essa? Quer dizer, uma psicologia conquistada apenas no banco da faculdade. Ela vai lidar com os pensamentos repetitivos, com as angústias do ser humano, com o processo da depressão, só se ela for clínica. Ela precisa ter essa prática, esse experimento. Do contrário, ele é apenas um texto filosófico. Então, ela não será uma psicologia profunda. Por isso que Freud vai nomear a psicanálise como psicologia profunda. E também acontece que todos os que durante a noite o nosso pensamento segue o próprio caminho e cria coisas que depois não entendemos, que nos intrigam e de modo preocupante lembram produtos patológicos. Refiro-me aos nossos sonhos. Ele está dizendo assim,
Se você é normal, você fala assim, não, eu sou um cara normal, olha, eu não preciso nem de terapia, então a psicanálise nem se aplica a mim. Ele diz, pois é, a psicanálise estuda um fenômeno chamado sonho. Você sonha? Todo mundo sonha. Você tem que se preocupar se você não sonhar. Se você não, eu nunca sonhei. Aí é complicado. Mas, assim, todos os seres humanos sonham. Mesmo os psicóticos. Há uma diferença. Até foi assunto da nossa supervisão nessa segunda-feira agora, onde surgiu a questão. Mas o psicótico sonha. A diferença é que o sonho do psicótico é um sonho concreto. Não há barreira entre a vida de vigília e a vida onírica diante da psicose. As alucinações, os delírios, eles prosseguem sem limite. Por isso, não há uma distorção tão clara, não há uma cena tão distorcida nos sonhos dos psicóticos. Mas todos sonhamos. Tudo isso é um fenômeno psíquico, em pessoas saudáveis e em pessoas adoecidas. O povo sempre conservou a crença de que os sonhos têm sentido, têm valor e significam algo. Aqui ele joga um pouquinho de pimenta no olho, vinagre na ferida. Então, assim, sempre acharam que o sonho tem sentido. Mas olha, a psicologia acadêmica não foi capaz de nos apontar o sentido dos sonhos. Nunca soube o que fazer com os sonhos. Quando buscou por explicações, foram de natureza não psicológica, relacionando-os a estímulos sensoriais. Gente, até hoje, pergunta para um neuropsicólogo, para um médico não psicodinâmico, o que é o sonho, ele vai dizer assim que é um vomitar de imagens do dia anterior para que o seu cérebro dê conta de processar todo o conteúdo do dia. Imagens sem sentido que se formam e a gente tenta dar sentido, quer dizer, eles continuam ainda hoje, século XXI, com a mesma perspectiva do sonho na época do século XIX, em que Freud começa a escrever na virada do século, sobre a interpretação dos sonhos. Por quê? Porque para uma psicologia não psicodinâmica, tá? Psicologia não psicodinâmica, vamos pegar aí o cognitivo comportamental, o comportamentalismo, alguns outros, né? A própria psicologia positiva pode ser incluída nisso, a gestalterapia não, que ela é psicodinâmica, ela trabalha um pouco dessa angústia de algo dentro de mim que fala diferente daquilo que conscientemente eu falo. Mas quando a gente pega essas psicologias que rejeitam a noção do inconsciente, ou pelo menos colocam ele como inexistente ou sem relevância alguma, automaticamente os sonhos não têm sentido. São continuação de uma vida diurna, de um problema estomacal, gastrointestinal, de uma aventura do dia, de uma agitação, de um hormônio excessivo que eu tenho. Então, são imagens que vêm sem sentido. Ele diz assim, essas psicologias não conseguiram nem explicar isso. Há uma desigual profundidade do sono de partes diferentes do cérebro. Mas pode-se dizer que uma psicologia que não consegue explicar o sonho também é inútil para a compreensão da vida psíquica normal. Não tem o direito de denominar ciência. Freud está cutucando, com vara curta, talvez, né? Ele está dizendo assim, se você está lidando com uma psicologia que nem sequer consegue explicar o sonho do seu paciente, como é que ele vai explicar a vida diurna, do dia a dia desse paciente? Como é que você vai chamar isso de ciência? Se ciência tem a ver com conhecimento. Entenderam a cutucada que ele deu? Aí o interlocutor dele diz assim, você está se tornando agressivo. Por isso que eu falei, está cutucando aqui. Você está se tornando agressivo. Certamente tocou um ponto sensível. De fato, ouvi dizer que a psicanálise dá grande valor aos sonhos, interpreta-os, busca lembranças de eventos reais por trás deles, etc. Mas também que a interpretação dos sonhos é deixada ao arbítrio dos analistas e que eles próprios não cessaram a disputa acerca de como interpretar sonhos e o que justifica que sejam tiradas conclusões deles. Se é assim, você não pode enfatizar tanto a vantagem da psicanálise em relação à psicologia acadêmica. Então, ele está dizendo assim, olha, os próprios psicanalistas não sabem como interpretar o sonho no sentido de dizer isso é desse jeito.
há propostas, né? O sonho é o quê? Eu vou interpretá-lo por meio dos seus símbolos, eu vou interpretar por meio dos afetos que vêm por meio da livre associação, eu vou interpretar as imagens dos sonhos, vou interpretar a linearidade do sonho, vou segmentar os sonhos em vários pedaços. É, como é que eu interpreto o sonho? E a gente vai ver, de fato, vários psicanalistas trazendo discussões sobre isso. A gente vê Freud trazendo de um jeito, agora a gente vai ver Lacan fazendo algumas mudanças sobre a interpretação dos sonhos. A gente vê Jung, que passa por essa psicanálise e soma para a psicanálise, depois constrói sua própria teoria em torno do sonho. Quer dizer, é isso que ele está denunciando. Então, se a gente tem essa variável, será que você não pode enfatizar tanta vantagem na psicologia, psicanálise, em relação à psicologia acadêmica? Vamos ver como é que Freud responde isso. Há muita coisa certa no que você diz. É verdade que a interpretação dos sonhos adquiriu importância incomparável tanto na teoria como na prática da psicanálise. Se pareço agressivo, para mim, isso é uma forma de defesa. Se penso nos disparates que alguns analistas têm cometido com a interpretação dos sonhos, perco o ânimo e dou razão ao nosso grande satírico Nestroy, quando diz que todo o progresso é apenas metade do que pareceu à primeira vista. Mas já viu as pessoas fazerem outra coisa que não embaralhar e desfigurar o que lhes cai nas mãos? Com alguma precaução, a disciplina pode-se evitar a maioria dos perigos da interpretação dos sonhos. Mas não acha que eu jamais chegarei a expor minha teoria se continuarmos com essas digressões? Eu falo assim, joia, você está um pouco certo, né? Mas as pessoas que estão lidando com essa ciência nova, elas vão distorcer, elas vão dar uma mexidinha aqui e ali. Mas se a gente ficar se atendo a essas pessoas que erram, a gente algum dia vai aprender alguma coisa com a psicanálise, é isso que ele está dizendo. Não dá para a gente avançar e deixar essas picuinhas de lado. Então, o que ele está dizendo? Como eu não tenho uma ciência exata, a psicanálise é isso, a psicanálise lida com isso, e aquilo que a psicanálise coloca como dogmático tem que ser respeitado, não existe isso em psicanálise. Então, eu tenho variações, eu tenho escolas psicanalíticas, eu tenho tenho psicanalistas que discutem entre si suas teorias. Então, o fato de eu ter toda essa discussão não torna a psicanálise menos ciência, menos séria. Isso que ele está dizendo. Então, dá para a gente discutir aprender mais sobre a psicanálise, do que ficar tentando arrumar confronto entre os psicanalistas. Porque aqui o que ele está dizendo é a psicologia acadêmica ensinada no banco, nas universidades, para os médicos, ela não serve para explicar o que é psicanálise. Nós precisamos de psicanalistas, pessoas com formação em psicanálise, que façam sua análise para, de fato, entenderem a psicanálise. Aí ele coloca o interlocutor dele dizendo assim, sim, você queria falar da premissa fundamental da nova psicologia, se entendi corretamente. E aqui ele vai entrar num ponto bem interessante sobre o que de fato é essa psicanálise. Ele diz assim, não pretendia começar por aí. Tenho a intenção de expor-lhe a ideia que formamos da estrutura do aparelho psíquico em nosso estudo psicanalítico. Então, antes de eu falar dessa premissa, fale-me sobre tudo que vem à mente, por mais significante que seja. Antes de a gente entrar nessa parte clínica, ele vai dizer assim, você precisa saber um pouquinho mais do que é um aparelho psíquico. Então, ele diz assim, a psicanálise, ela não é constituída por um corpo, cabeça, tronco, mãos, olhos. Não é isso que o psicanalista estuda. Eu já escutei colegas dizendo assim, a gente tem na nossa formação uma aula sobre anatomia, uma aula sobre o cérebro. Olha, é muito interessante que a gente leia sobre isso, que a gente saiba as partes do cérebro. É interessante como é interessante a gente conhecer várias coisas, como é interessante a gente conhecer a história do nosso país, conhecemos a política, conhecemos da sociologia, conhecemos da geografia, da geopolítica, conhecimentos. Mas o fato de eu saber onde é que na cabeça está a amígdala, onde é que a parte das memórias se hospeda, quantos neurônios eu tenho, sobre a neuroplasticidade, quer dizer, tudo isso agrega o que é a psicanálise? Nada. A psicanálise, nada. Ele não está dizendo que não tem valor, mas não agrega a psicanálise. Ele diz, o que você chama de aparelho psíquico e o que se compõe, se não for demais perguntar assim, o psicanalista compreende um aparelho psíquico. O psicanalista trabalha com um aparelho psíquico. E o que é isso?
eu estudo na aula de anatomia o aparelho psíquico, esse é o ponto que eu estou colocando. Eu vejo o aparelho psíquico no corpo humano. Quanto ao que é o aparelho psíquico, isso logo se tornará claro, mas peço que não me pergunte de que material ele é composto. Isso aqui é interessante, que ele tenta evitar uma polêmica que não tem, uma pergunta que não tem resposta. Quando ele diz assim, eu posso te explicar o que é aparelho psíquico, mas não tem como me perguntar do que ele é feito. Eu posso te responder o que é o inconsciente, mas não me pergunta onde é que ele está no corpo, do que ele é feito, porque nós não temos como responder isso. E ele fala, bom, então isso desautoriza a teoria psicanalítica a ser legítima? Ele vai dizer, não. Olha como é que ele coloca. Isso não é de interesse psicológico. Pode ser tão indiferente para a psicologia quanto é para a ótica saber se o tubo de um telescópio é feito de metal ou papelão. Não consideraremos o aspecto do material, mas sim o espacial. Em que local se situa a minha psique? Porque aqui ele está trazendo um conceito de psicanálise interessante, que é onde é que está a fonte da libido? Ele vai dizer assim, a fonte é o corpo, é a partir do corpo. Mas eu não encontro a libido no corpo, é a partir do corpo. É nesse atrito corpo, no atrito do corpo com o psíquico que eu gero isso que é chamado de energia libidinal. Então, a fonte da libido está no corpo. E aí ele vai avançar nas características, não é nesse texto, né? Mas é um outro texto, ele vai avançar dizendo sobre as características da libido, da pulsão. Ele vai dizer assim, primeiro, a fonte é o corpo. Segundo, a força é constante. Terceira, o objetivo é a satisfação. Essas três características são rígidas e fixas. Eu tenho no meu corpo a fonte da minha libido, eu tenho uma força constante, nada me aumenta a energia psíquica e nem diminui, e nada menos do que a satisfação plena de um desejo pode satisfazer a libido. O que varia em tudo isso? O objeto. O objeto é móvel. Lacan vai dizer que o objeto é perdido. Lacan vai falar que nós lidamos com a falta. Freud está construindo essa teoria também. Então, não consideremos, pois imaginamos o aparelho desconhecido que serve para cumprir as atividades psíquicas como um instrumento feito de várias partes, que chamamos instância. Aqui ele está nos apresentando o que é chamado na psicanálise de segunda tópica freudiana. O que é a segunda tópica freudiana? Vamos recapitular rapidamente o que é a primeira. A primeira tópica é aquilo que eu já falei com vocês ainda hoje, mas é a discussão de que existem coisas conscientes e inconscientes. E o que é o inconsciente? Aquilo cuja característica é a capacidade de tornar-se consciente. Isso é inconsciente. Mas daí entra um grande problema, né? Eu consigo me lembrar de tudo na minha vida? Não, algumas coisas eu não lembro. Por mais que eu exercite, algumas coisas se apagaram da minha mente, se dissiparam. E ele começa a se perguntar, por que se dissiparam? Por que se apagaram? Que fenômeno acontece para que eu esqueça algumas coisas? Aí entra toda a teoria da psicopatologia psicanalítica, de que nós sofremos porque algumas coisas são reprimidas dentro de nós. E a pergunta, joia, são reprimidas por quem? E então cabe a Freud teorizar o que ele chama de segunda tópica. Na segunda tópica, né, por isso tópica é espacial, está buscando um local para a mente, mas não é o local que é no corpo. Por isso o médico não entende, por isso não é objeto de tratamento da medicina, mas também não é da filosofia, porque não é da ordem do lógico, do empírico, é da lógica da subjetividade, da discussão da angústia humana. Ele começa a dizer assim, existem instâncias psíquicas. Então eu tenho um aparelho psíquico como o aparelho psíquico, algo que nasce, uma coisa, e essa coisa é analisada, rotulada, nominada a partir das instâncias que ela pertence. Olha como ele vai dizer isso. Cada qual tendo sua função particular e uma relação espacial fixa com as outras. O meu psíquico está fixo dentro de mim, não num local físico, porque não é da ordem física, mas gerado a partir de instâncias, né? Então, diz assim, ou seja, a relação espacial, diante e atrás, superficial e profundo. Apenas significa para nós, primeiramente, uma
representação da sequência regular das funções. Estou sendo claro? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, e se vocês não tiverem uma leitura psicanalítica, vocês vão responder exatamente o que está aqui, assim, não muito. Talvez eu compreenda isso depois. De todo modo, é uma estranha anatomia da alma, é sobre essa anatomia que estamos falando. Você entra numa sala de anatomia de medicina, no curso de psicologia, onde se estuda o corpo humano, você encontra esse psíquico? Não encontra. É de uma estranha anatomia da alma, que certamente não existe mais para os cientistas. Bom, se essa anatomia da alma que ele vai propor agora, vai nos ensinar, não existe para os cientistas, para esses cientistas, nós não estamos lidando com ciência. Então, não adianta a gente chegar para um grupo de cientistas, de acadêmicos, e tentarmos provar que tudo isso é científico, é plausível, é evidenciável. Não funciona assim. É isso que ele está dizendo. Ó, mas o que espera você? É uma ideia provisória, como tantas as que há na ciência. Open to revision, né? Suscetível de revisão, aberta à revisão. Quer dizer, eu estou propondo pensar. Pensa, só se permita pensar. Para de ser fechado. Ele diz assim, pode-se dizer nesses casos, acho desnecessário invocar aqui o como ser que se tornou popular. O valor de tal ficção, como o filósofo Weinhager as denomina, depende do quanto podemos conseguir com ela. Então, ele diz assim, vou propor para vocês uma ficção. Como pensar sobre a mente humana? Prossigamos. Nós nos situamos no terreno da sabedoria cotidiana e conhecemos no ser humano uma organização psíquica intercalada entre seus estímulos sensoriais e a percepção de suas necessidades corporais, por um lado, e suas ações motoras, por outro lado, e que está intermediando entre eles com intenção determinada. Então, dizendo assim, a gente está lidando com algo, está lidando com a realidade. Olha, está entre estímulos sensoriais, frio, quente, prazer, desprazer, alegria, aquilo que é sensível, né? Necessidades corporais, percepção das necessidades corporais. E, por outro lado, ações motoras, movimento no meu próprio corpo. Né? Tudo isso é mediado por uma instância que ele vai chamar de, olha, essa organização, eu vou chamar de ego, eu, it, ish, né? Não é o it, não, ish. Quer dizer, eu vou nomear a instância, então ele está raciocinando, dando um nome à minha psique que lida com minha realidade. Então, ele vai chamar isso de quê? Eu. Daqui a pouco ele vai dizer, mas você vai usar esse pronome para nomear uma coisa tão teórica, diz assim? Ele vai explicar. Isso não constitui novidade. Cada um de nós faz essa suposição, mesmo não sendo filósofo. E alguns, apesar de sê-lo. Mas com isso não terminamos de descrever o aparelho psíquico. Além do eu, quer dizer, além dessa realidade, diz que entra em contato com o dia a dia, que sente frio, que sente calor, que sente sede, que sente fome, que sente cansaço, que lida com isso tudo, ele vai dizer, essa é a eu, na instância da realidade, que eu vou dar o nome de quê? Eu. Então, o Orlando, quando está lidando com a realidade, ele, ao lidar com a realidade, esse lidar com a realidade é nominado num aparelho psíquico com o nome de eu, ou de ego. Os lacanianos vão usar mais eu, inclusive mais fiéis a Freud nesse sentido, mas os freudianos vão acabar chamando de ego para constituir um rótulo. Além do eu, discernimos outro âmbito psíquico, outra instância, mais amplo, mais grandioso, mais obscuro que o eu, e denominamos de es. Tem o it, ish, que seria o eu, agora tem o es, o id, o it em inglês, a coisa. Então, tudo com que eu lido e tem sentido social, é adaptável, ele chama de ego. Mas tudo aquilo que é muito maior, que abarca tudo, ele chama de coisa, que a gente vai nominar de it.
Então, o que é o it? É algo que está numa instância do desejo, não está na instância da realidade. Então, vamos abordar, denominamos as id, vamos abordar agora a relação entre os dois. Ele começa a dizer assim, toda a minha vivência, a minha construção psíquica, ó, vocês entenderam que ele tá trazendo aqui uma anatomia da psique e mostrando que a medicina não ensina sobre isso, que as psicologias não psicanalíticas não ensinam sobre isso, e por isso nenhum psicólogo que não seja psicanalista e nenhum médico que não seja psicanalista não estará nunca habilitado para compreender os fenômenos psicodinâmicos da psicanálise. Por quê? Porque eu tenho que ter essa noção da instância psíquica que lida com a realidade, que ele chama de ego, e vai ter outras discussões sobre essa formação, e eu tenho que ter a noção de algo que é superior a tudo isso, que não é simplesmente vivido na realidade. É mais ou menos assim, nós não somos apenas aquilo que é localizável na sociedade, é perceptível na nossa forma de agir, nas nossas decisões. Nós não somos só isso. Nós somos muito mais que isso. Nós somos, o que a gente vê como ego é um verniz, uma coisa pequena, porque nós somos muito mais do que esse ego. Nós temos muito material dentro de nós. Por isso que de vez em quando a gente fala assim, fulano se auto-sabota, eu não queria ter feito isso e acabei fazendo, porque o que eu conheço de mim é muito pequeno. Olha como é que ele vai dizer isso. Provavelmente você reclamará por havermos escolhido simples pronomes para designar nossas duas instâncias, gravem isso, gente, risquem, instâncias psíquicas, em vez de sonoras palavras gregas. O problema é que a gente acabou trazendo sonoras palavras gregas, ao invés de falar eu, a gente fala ego. Ao invés de a gente falar coisa, a gente fala id, né? Em vez disso, são as palavras gregas. Acontece que gostamos, na psicanálise, de permanecer em contato com o modo de pensar popular e preferimos aproveitar seus conceitos para a ciência, em vez de rejeitar. Aqui, gente, tem uma denúncia muito grande. Freud está dizendo assim, a psicanálise deve lidar com coisas que as pessoas vão dar conta de compreender. A gente sabe que não funciona bem assim, não. A gente sabe que muitos teóricos complicaram a psicanálise. É tão gostoso trazer um lacanês, porque o objeto A não pode ser encontrado, é um objeto que não tem sentido. Aí a pessoa fala, o que é objeto A? O que é falta, o falo? Perceberam? Nós desconstituímos aquilo que Freud propunha que fosse algo do dia a dia, do cidadão, que eu não precisasse de uma aula de anatomia para entender, de ser médico para entender isso. Eu precisaria apenas escutar o ser humano e dar conta de entender a dinâmica de tudo isso. Nós complicamos. Então, aqui é uma denúncia, Freud não fala disso, mas a gente pode pegar. Nós começamos a teorizar demais sobre isso. Nós começamos a trazer muita discussão sobre um ponto e nos aprofundamos tanto que isso ficou inacessível a muitas pessoas. É simples assim, é muito simples. Olha, eu tenho contato com um modo de pensar popular e preferimos aproveitar seus conceitos para a ciência, em vez de rejeitá-lo. Não há mérito nisso. Temos de fazer assim porque nossas teorias devem ser compreendidas por nossos pacientes. Gente, isso aqui é muito interessante, porque de vez em quando eu já escutei algumas pessoas dizendo assim, a gente não tem que explicar para os pacientes sobre teoria. Freud diz que a nossa teoria tem que ser cognoscível para o paciente. Quando a gente começa a ler algumas da clínica de Freud, a gente vê que ele explicava para alguns de seus pacientes. Há uma discussão, devo ou não trazer teoria para os pacientes? Lacan, quando perguntava para você qual é a finalidade da análise, ele diz assim, formar um analista. Como é que você forma um analista se você não explica para quem está fazendo análise com você os fenômenos pelos quais ele está passando? Agora, que você não tem que complicar. Olha, estamos aqui, nós estamos lidando com o problema aqui é um problema de fora-oclusão. A pessoa, fora-oclusão? O que é isso? Não, olha, então, existe uma denegação do seu ego, do seu ser, uma clivagem do ego. Aí a pessoa coça a cabeça de novo. Está falando o quê? O que é isso? Porque é um problema, o seu superego está muito forte e percebe? A gente complica a coisa. E a gente cria um vocabulário que só os psicanalistas conseguem entender. Gente, Freud é fácil de ser compreendido. Ele precisa ser lido.
precisa ser percebido. Ele é repetitivo. Ele pega uma coisa e fala várias vezes. Por quê? Ele tem interesse que você entenda ele. Devem ser compreendidos por nossos pacientes, que às vezes são muito inteligentes, mas nem sempre muito instruídos. O pessoal, o impessoal es, liga-se diretamente a certas expressões das pessoas normais. Es at mich durchzuckt. Passou-me pela cabeça, disse. Es vá, e aí ele vai começar a trazer, né, alguma coisa sobre esse es, essa figura do essere, do ser, né? Es tem essa figura do eu, do ser. Na psicologia, podemos descrever as coisas apenas com auxílio de analogia. Nada há de especial nisso. Também em outras áreas é assim. Mas temos de sempre mudar essas comparações. Nenhuma se sustenta muito tempo para nós. Para tornar compreensível a relação entre o eu e o id, peço-lhe que imagine o eu como uma fachada do id. Isso é muito interessante. As pessoas ficam tentando dizer assim, que o id é o demônio, e o ego somos nós, e o superego é um santinho. Esqueça essa metáfora. Ele está dizendo assim, nós somos constituídos de id. O bebê é id puro. É pulsão pura, é instintual puro. O bebê não tem vivência social. Então, quando nós nascemos, nós somos id puro. Mas o que é apresentado de nós mesmos, a fachada, ele vai chamar de ego. Olha como ele diz. Peço-lhe que imagine o eu, o ego, como uma fachada do id, um frontispício, como uma camada cortical externa dele, por assim dizer. O que eu conheço de você, estou olhando aqui, estou vendo, por exemplo, o Gustavo, estou olhando aqui os dois Fábios, e falo assim, o que eu conheço do Fábio, do Gustavo, do outro Fábio, a gente vai ter que arrumar um sobrenome para colocar para vocês, senão vai ficar Fábio, a gente não sabe qual Fábio que a gente está falando. Né? Mas o que é conhecido, que se dá a conhecer nessa instância da realidade, a gente chama de eu. Mas você não é só o eu. Entenderam o ponto que Freud quer dizer? Quando você fala de algo, você está falando do frontispício, dessa fachada. Existe atrás desse eu, esse atrás, e por isso é a tópica, na frente, por trás, diante, embaixo, em cima, quer dizer, envolvendo todo o eu, é porque a gente tem a noção de algo aqui e tudo está aqui atrás. Ele está dizendo assim, é algo que caracteriza o todo meu, eu nasço com ele. É instintual, é pulsional. Eu vou viver e a vivência vai afetar a forma como o meu ego é. A metáfora que eu uso, eu até estava conversando com o Fábio esses dias aí, sobre essa metáfora. A metáfora que eu uso é o do ovo. O ovo está na galinha redondinho, não está oval. Quando ele sai molinho. Imagina o ovo saindo da cloaca duro, ele quebra, né? Então ele sai molinho, flexível, em contato ali com oxigênio. Não sou expert em ovo, né? Mas um pouquinho que eu li é mais ou menos assim. Se alguém for expert em ovo, depois pode fazer as correções teóricas. No momento em contato, ele começa a se solidificar. E agora ele enrijece. E essa camada enrijecida, essa camada dura, né? Ela não é mais maleável. Percebe? O meu id, ele é algo, mas quando ele vem para a realidade, a casca externa do id, essa casca do ovo, ela é meu ego. O meu ego é mais rígido, porque ele lida com a realidade. Ele é obrigado a ter uma casca. Do contrário, ele não é contido. O meu ego não, o meu ego é expandido. Por isso que no meu ego eu posso amar e odiar ao mesmo tempo. Eu posso querer algo não querendo. Olha que estranho. Eu posso querer não querendo. Tem uma música da Ana Moura, que chama Desfado. Eu descobri essa música sem querer. Eu fui pedir para a Alexa tocar uma música para despertar. Falei assim, Alexa, me acordar, despertar com a música da Ana Nóbrega. Aí acordei no dia seguinte com uma portuguesa cantando. E eu achei gostosa ela cantando fado. E ela chama Ana Moura. Foi aí que eu conheci a Ana Moura. E ela tem uma música chamada Desfado. E ela fala exatamente disso, de ser não sendo.
né? E escuta depois essa música, Desfado. É bem gostoso. Então, a vida é bem isso. Isso fala do nosso id. No id, eu posso ser não sendo. Eu posso amar odiando. Eu posso odiar amando. Eu posso querer desprezando. Eu posso desprezar querendo. Percebe? Por quê? Porque eu não tenho lógica. No meu id, eu não tenho tempo. Eu não tenho ontem, amanhã, hoje. Eu tenho demandas pulsionais. Então, aquilo que me aconteceu há 50 anos atrás, eu sinto com a mesma força no meu id como se tivesse acabado de acontecer. Detalhe, aquilo que não aconteceu, mas que eu suponho que possa me acontecer, e se passa dentro do meu psíquico, tem a mesma força daquilo que está acontecendo. O meu ego não, o meu ego lida com a realidade, o que está acontecendo. Mas o que manda no meu ego, que pulsiona, que empurra, isso é que Freud vai nos dizer, esse id que empurra o meu ego, que pressiona, ele não está quantificado, qualificado, colocado no mesmo lugar do meu eu. Então, para tomar compreensiva a relação entre o ego e o id, entre o eu e o id, peço-lhes que imaginem o eu como uma fachada do id, um frontispício, como uma camada cortical. A última comparação pode ser mantida. Sabemos que as camadas corticais devem suas características especiais a influências, grava também isso, gente, influência modificadora do meio externo com que se acham em contato. Eu gosto, minha esposa gostava muito de uma planta chamada hortênsia. Quem conhece de planta ou conhece hortênsia sabe que é uma flor bonita. E você tem hortênsia vermelha, azul, amarelo. E eu me lembro que eu estava fazendo um passeio, descendo ali para Morretes, naquele trenzinho que você sai de Curitiba para Morretes, e o instrutor estava dizendo assim, tá muitas hortênsias ali, ele dizendo assim que o que dá cor à planta não é o gene da planta, é o substrato do solo. Se tem mais calcário, menos calcário, se é mais ácido, a forma como a planta lida com aquilo é o que vai dar a cor. Eu tenho uma hortênsia aqui em casa, estava num vaso, ela era azul, eu comprei ela azul, coloquei ela azul. Minha esposa trocou, colocou no outro vaso, agora ela é vermelha. O Freud está dizendo assim, nosso ego é baseado na nossa realidade também. Eu tenho o meu id que nasce pulsional, só que conforme a minha história, esse meu id automaticamente se atualiza. Gente, isso põe por terra um monte de teoria que diz assim, a teoria dos temperamentos. Olha, gente, é gostoso, gente. Eu lido com alguns pacientes, eu traço os temperamentos, como é que funciona a questão do temperamento. É gostoso a gente lidar com isso. Só que temperamentos, estruturas fixas, aquilo que é chamado de personalidade rígida, caráter, é legal, mas é modificado pela minha história. É isso que ele está dizendo. O meu id, ele é muito volátil, mas o meu ego é estabelecido pela minha história. Assim, então, imaginamos, para o meio externo, que se acham em contato. Então, imaginamos que o eu seja a camada do aparelho psíquico do id, modificada por influência do mundo exterior, realidade. Nisso, você nota como levamos a sério a concepção espacial da psicanálise. O eu, o ego, é realmente a instância superficial, o id, a mais profunda. Olhadas do exterior, naturalmente. O eu se acha entre a realidade e o id, o que é propriamente psíquico. O eu, o ego, se acha entre a realidade que eu estou vivendo e o id, o eu está imprensado. Então, o eu vive sob a demanda do id, eu estou com raiva, quero matar. Eu estou com desejo, quero amar. É uma demanda, é pulsional, incontrolável. Mas eu tenho um limite da realidade. Então, o meu ego é aquele que lida com isso. É aí que eu preciso desse conhecimento para definir, na psicanálise, o que se constitui aquilo que a gente chama de angústia. O que se chama, nessa situação, de... engraçado, o meu Instagram, ele encerrou. Porque ele encerrou, só Deus que sabe.
Mas tudo bem, a gente está quase encerrando, que já deu 1 hora, e eu não sei se eu estou 2, mas no outro eu estou no TikTok, aqui no Instagram, ou se eu estou 2 vezes no TikTok e não estou no Instagram. Eu costumo fazer essas besteiras também, mas vamos ver se eu fiz essa besteira. Daqui a pouquinho a gente descobre. Mas o que acontece? Esse meu ego, ele está lidando com demandas e com realidade, e nisso ele sofre. Então, o que a gente chama de angústia, ansiedade, depressão, tristeza, é porque o meu ego está tendo que se adaptar. Ele está no meio do caminho. Tem uma cena bem interessante, você está no carro e está lendo o seu WhatsApp, seu celular no carro. Então, quando você está olhando para baixo, e o carro em movimento, no ônibus, no carro, o carro em movimento, o seu olho está informando para o seu cérebro assim, estamos parados. Por quê? Porque o seu ouvido está sentindo o movimento do carro. O seu ouvido está dizendo para o seu cérebro, estamos andando. O seu cérebro fala, está parado ou está andando? Então, nesse sentido, quando os seus sensores não chegam a um acordo, o seu cérebro promove em você algo que você sente como enjoo. Quer dizer assim, opa, a gente precisa decidir. Como é que a gente está? Está acontecendo algum problema? Todo mal-estar psíquico é esse descompasso entre um desejo, id, e uma realidade. O que eu desejo, eu posso ter. Forbes construiu uma frase bem interessante, escreveu um livro, chama assim, Você quer o que você deseja? Então, eu queria fechar com vocês sobre isso, porque na semana que vem a gente continua essa pergunta aqui, onde ele vai dizer assim, até vou marcar aqui com outra cor, e a gente começa a partir daqui, que nós fechamos nosso horário, né? Ainda não vou lhe perguntar como é possível saber tudo isso. Diga-me primeiro, o que se ganha com essa distinção entre o ego e o id? E o que leva você a fazer essa distinção? Por que eu preciso disso? Eu já respondi para vocês de forma muito rápida, né? Porque isso vai me explicar o meu mal-estar, as minhas angústias. Por que eu tomo uma decisão e quero uma outra coisa? Por que eu quero uma coisa e faço outra coisa? Por que eu vivo oscilando de uma ponta a outra? Por que somos destinados a sermos pessoas que sofrem o tempo todo? Então, nós precisamos dessa teoria para compreender isso. Ok? Querem comentar alguma coisa? Como a gente estourou o tempo, nós não vamos, ainda tem bastante coisa para a gente ver nesse tópico. Acho que vale a pena fechar ele na semana que vem e tentar dar início ao tópico 3. Não, eu só queria dizer, Orlando, que na minha tradução, né, o id é isso o tempo inteiro, né? Isso. E uma pergunta que eu acho que não é para responder, porque eu acho que era mais um encontro. E ela é muito simples, por isso alguns vão achar talvez simplória, mas assim, Orlando, nessa segunda tópica, o isso, né, ou o id, ele contém o inconsciente, ou é melhor a gente separar isso e não misturar inconsciente com o id? Porque essa grande... A sua pergunta é muito perspicaz, ela é boa, porque Freud aborda isso. O inconsciente contém o meu id. O meu id não contém o meu inconsciente. Mas o meu inconsciente, a distinção que a gente vai depois é assim, o inconsciente é idêntico ao id? Não. Mas o meu inconsciente contém o id. O id está todo inconsciente. Em qual inconsciente? Por isso que eu preciso, na primeira tópica, compreender que eu tenho 3 inconscientes. Tem gente que não entende um, então temos que entender 3. Nós temos o inconsciente, que é denominado de pré-consciente, que está disponível ao meu conhecimento. Eu tenho o inconsciente reprimido, que é para onde vão as memórias que o meu ego imagina que eu não vou dar conta delas, então eu reprimo, e ela automaticamente tenta voltar, porque ela não é da ordem do reprimido, ela é da ordem do real, da realidade. Então fica sendo aí o retorno do recalcado. E eu tenho um inconsciente formador, primitivo, originário. Freud vai chamar o verdadeiro inconsciente como esse que é reprimido e retorna. Mas eu tenho o inconsciente formativo, que ele é estruturado, ele é construído a partir da minha formação psíquica, quando eu me construo neurótico, diante do grande trauma da humanidade, que é a ameaça de castração, que é aquilo que a gente chama de Édipo. Então, nesse momento, o meu inconsciente se forma. Eu não nasço com esse inconsciente, com esse local.
Por isso, quando eu nasço, eu tenho id. Id, só. Esse meu id vai ter um contato com a criança. Por isso que Freud vai dizer que a criança é um perverso polimorfo. Nós somos totalmente perversos ao nascermos. O que é? A criança é má? Não. O conceito de bom e mal é ético. A psicanálise não lida com esses conceitos. A perversão significa não dou conta de me colocar no lugar do outro. Eu não tenho o conceito de alteridade. O bebê está muito misturado. Tudo é só ele. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com sede, ele chora. Se ele quer colo, ele chora. Mas ele não pode ter colo naquela hora. A mãe está ocupada, não tem problema. Ele quer, acabou a história. Percebe? Então, isso é id. Em determinado momento, quando há uma formação psíquica de repressão, devido a uma situação traumática, que é a questão do Édipo, naquele momento forma-se o inconsciente. O inconsciente, o que ele reprime? O que ele represa? Todo o id. Orlando, mas o que escapa do id para a realidade? Lembra a instância? Tudo que escapa do id para a realidade é ego. Então, eu não tenho id fora do inconsciente. Mas, junto, eu tenho as memórias, o que Freud vai chamar de restos minêmicos, que ficam reprimidos, porque não podem vir à tona, porque, de alguma forma, ele me ameaça a minha integridade psíquica. Então, no inconsciente, eu tenho os restos minêmicos, essas memórias, junto com o meu id, e é isso que forma tudo que a gente chama de libido, de psíquico, da minha história. Isso fica deslocado e condensado. Então, eu tenho um vagar de ideias sem sentido, e cada uma dessas ideias que vai vagando sem sentido contém em si uma condensação. Por isso que muitas vezes eu falo assim, tristeza, aí eu posso ficar triste. Aí eu vou lembrar de um monte de coisa, momentos tristes, momentos de tristeza de alguém. Eu vou trazer todo esse conceito. Ó, cai o TikTok também, cai o Instagram, mas o YouTube a gente está firme aqui ainda. Né? E aí no vídeo da plataforma a mesma coisa. Então eu tenho todo esse deixa eu só ver aqui se... Ah, não, eu tenho 4 minutos ainda no TikTok. O pessoal do TikTok está podendo acompanhar. Então, eu tenho dentro do meu inconsciente um id e os restos minêmicos, que nunca virão à tona, tá? Nunca virão à tona. O que eu conheço do inconsciente são derivados do inconsciente. E quem lida com isso? A psicanálise precisa lidar com isso. Não é que ela lida, então ela é arrogante. Não, é porque para eu lidar com isso, eu preciso ter essas noções teóricas. E aí eu vou lidar com os derivados do inconsciente, com os sonhos, com os xistes, com os atos falhos, com o sintoma, com as sublimações, com as identificações. Tudo isso escapa, é um escape. Freud até discute as ideias que estão ali reprimidas. Vêm para a consciência com a mesma ideia. Então, a sua pergunta é perspicaz, viu, Fábio? Perfeito. Ok? Podemos fechar? Gente, muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem. A gente termina isso aqui. Na semana que vem nós vamos ter mais 2 encontros ainda antes de fechar o ano. Então, eu acho que dá para a gente abordar, se não esse texto todo, pelo menos deixar ele bem trabalhado, porque a proposta de Freud é mostrar psicanálise não é dos médicos, não é. E não é dos psicólogos acadêmicos, não é. Psicanálise é de psicanalistas, de quem estuda psicanálise e que faz clínica psicanalítica. Se um médico quer ser psicanalista, que bom, ele vai agregar tanto conhecimento, tanta inteligência, mas ele vai ter que passar pelo método da psicanálise. Se um psicólogo quer ser psicanalista, nossa, que maravilha! É um profissional muito competente no conhecimento da mente humana também, do corpo, do neurológico, do comportamento, mas terá que passar por toda a formação da psicanálise. Então, ele não tem como furar a fila. Quem faz esse fura-fila é o Conselho Federal de Psicologia, que não sabe o que é psicanálise, ou finge não saber. Claro que eles sabem, né? Não sou medíocre ao ponto de achar que eles não sabem. Mas fingem não saber por uma briguinha boba de interesse. Né? Então, a gente finge que entende que eles sabem de alguma coisa. Ok, gente? Um abração para todo mundo. E amanhã nós estamos com um grupo para a gente trabalhar o Fênix, né? Fênix, e sexta-feira com a Glaíse. Aí a gente encerra a Fênix e a Glaíse
Acho que ainda. Félix, acho que vai ter mais um encontro ainda. Com a Glaís, eu tenho que ver com ela se vai encerrar. E a partir do ano que vem, nós temos outro livrinho que a gente deve discutir. Eu vou ter um outro grupo com vocês, Cartas entre Freud e Pfister, a questão da fé. Né? Ah, Freud era ateu. Eu sei que ele era ateu, ele mesmo disse que era ateu. Mas a gente precisa entender o que ele fala sobre fé, antes do pessoal falar mal do Freud, porque o pessoal joga nos dois times. Os religiosos falam mal do Freud porque ele era ateu. E os não religiosos falam mal do Freud porque Freud teve um diálogo com a religião. Então vamos descobrir como é que o próprio Freud fala sobre isso. Um abraço para todo mundo.